Olá, alunos, tudo bem? É o seguinte, como eu disse para vocês, eu faria a resolução dos exercícios para casa e também faria uma revisão para a prova de semana que vem, da prova bimestral do terceiro bimestre. Então é o seguinte, como eu coloquei aqui para vocês, na última aula, ficaram alguns exercícios para casa. Então a gente tem o módulo 23, lá do volume 3 do livro de vocês, página 494, número 5, exercício de fixação. Também tem um outro slide com outro exercício, ok? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então é o seguinte, as figuras a seguir mostram um espelho plano e na frente do qual se encontra o objeto O e um observador P. Das alternativas a seguir, aquela que melhor representa o caminho seguido pelo raio luminoso que partindo de O e atinge o observador P por reflexão no espelho E é. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa lembrar do que a gente estudou é o seguinte, para espelho plano, o mesmo ângulo de incidência vai ser o mesmo ângulo de reflexão sempre em todos os casos. Então a gente tem um observador O e tem, um objeto O e esse ponto P aqui onde a pessoa está observando. Então é o seguinte, a gente tem que lembrar que a partir do ponto onde o raio luminoso foi incidido, a gente pode fazer uma reta normal. Professor, o que seria essa reta normal? Seria essa reta aqui que forma um ângulo de 90 graus com o espelho. Ó. Aqui seria 90 graus. Aqui também 90 graus. E assim por diante. Mas reparem que nós estudamos. O ângulo de incidência em relação a essa reta normal tem que ser igual ao mesmo ângulo de reflexão, também em relação à reta normal. Então a gente tem que avaliar aqui qual que é. Olha só, temos um ângulo aqui, pô, sem condições, né? Nem parece. E olha só, esse ângulozinho com esse ângulo aqui. Reparem que eles não são iguais. Então, continuando, opa, para essa letra D, seria a letra C, né? Essa letra C a gente vai ter um ângulo alfa e um ângulo alfa', por exemplo. Aqui nesse caso, reparem que esse ângulo, esse raio vai chegar aqui, vai bater, vai formar um certo ângulo e vai ser refletido também com o mesmo ângulo. Estão ali formando basicamente um V. Então, já uma dica para vocês para futuras provas, formou um ângulo V, é o tipo de reflexão que a gente está interessado. Aqui, reparem que esse ângulo aqui é um pouquinho menor em relação ao outro. São diferentes. Aqui nem se fala, né? Acabou surgindo em outro lugar. Então, aqui acabou cortando, né? Que foi de página para página. A alternativa correta seria a nossa letra C. Continuando, pessoal. Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocados, Cined ou Cined, alguma coisa assim. Nome estranho, né? Um curioso aluno verifica que, para determinado ângulo, formam-se 5 imagens. Isso aqui é um dado bem importante. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Pode concluir que. Então, antes de começar propriamente a questão, a gente tem que lembrar que, se nós tivermos dois espelhos, um do lado do outro, associados, o que nós vamos ter, pessoal? A formação de múltiplas imagens. Aqui nesse caso em específico, ele já disse na questão que o número de imagens formadas foi de 5. Mas antes a gente não pode esquecer da nossa fórmula geral, né? Se eu tenho um objeto colocado aqui na frente desses dois espelhos, o que nós vamos ter é o seguinte, o número de imagens formadas vai ser igual ao ângulo de 360 graus, dividido pelo ângulo entre esses dois espelhos, e no final subtraio por menos 1. Tá aí a nossa equação muito importante. Agora, para descobrir esse ângulo aqui é bem fácil, né, pessoal? Eu já sei o número de imagens que está sendo formadas, agora para descobrir o ângulo é só isolar tudo direitinho. Então, com isso, nós vamos ficar com n, que nesse caso já vale 5, vai ser igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1. Esse menos aqui, pessoal, está subtraindo, ele vai para lá,
somando. E com isso nós vamos ficar com 5 mais 1 vai dar 6, igual ao 360 graus dividido pelo ângulo. Aqui, ó, é como se esse 6 tivesse dividido por 1. Então, para isso, a gente vai fazer o famoso Wolverine ou o cruz credo. Então, continuando, vai ficar 6 vezes o alfa igual a 1 vezes 360, ou 360 vezes 1 vai dar ele mesmo, 360 graus. Então, esse 6 aqui está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, vai ficar igual a 360 graus dividido por 6. E pensa comigo, 36 dividido por 6 dá 6. Mas aqui eu tenho um zero. Então, esse valor no final vai dar quanto? Adicionando mais um zero vai dar 60 graus. Esse é o ângulo formado, o ângulo para formar 5 imagens. Então, colocando um ângulo certinho de 60 graus, vamos formar 5 imagens, né? Você vai ver. Que mais? Para não ter dúvida, eu vou fazer aqui a conta, ó. 360 dividido por 6, 3 é menor que 6, puxo mais uma, 36 é dividido por 6, dá 6, 6 vezes 6 dá 36, aqui 0, com mais um 0 daqui, 60. Agora fechou tudo direitinho. Agora ele pergunta, então, aqui a nossa pergunta vai estar entre a letra A e B. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Então, pensa comigo, a gente tem que gravar o que eu falei em sala de aula. Se eu estou diminuindo o número de imagens, é porque eu estou aumentando o ângulo. Quanto maior o ângulo de abertura, menor o número de imagens formadas. Assim como, se eu diminuir o ângulo entre esses dois espelhos, o número de imagens vão formar. Isso aqui é uma coisa que a gente ia chamar de diretamente ou inversamente proporcional. Aqui, nesse caso, vai ser inversamente proporcional. Se eu tenho um número aqui no numerador, de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, eu tenho uma outra variável só aqui no denominador, essas duas variáveis vão ser inversamente proporcionais. Então, aqui ele falou que o número de imagens diminui. Se aqui diminui, aqui aumenta, e vice-versa. Então, por isso, a nossa resposta correta seria a nossa letra A. Então, só agora uma revisão rápida para a nossa prova. É o seguinte, escalas termométricas. Para a prova, que eu diria para vocês gravarem, são essas duas aqui, que eu coloquei. Se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu tenho essa equação aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho um valor em Celsius, só substituir aqui que eu descubro a temperatura em Fahrenheit e vice-versa. De Celsius para Kelvin, mesma coisa, a gente estudou isso no começo do ano. E essa aqui eu não vou cobrar na prova, não. Vai ser uma dessas duas equações aqui que eu vou gravar para poder converter esses valores. Lembrando que isso daí eu já trabalhei com vocês. Aliás, já tenho uma aula gravada, um vídeo gravado de revisão desse conteúdo aqui. Transmissões de calor, a gente tem condução, convecção e radiação. Na condução, ela vai ocorrer em meios materiais. E a gente precisa do contato entre esses dois materiais para ver a transmissão de calor. Por convecção, isso vai ocorrer em meios líquidos e gasosos. E aqui nós vamos ter, imagina a gente está esquentando uma água. A água, a porção mais quente tende a subir e a mais fria tende a descer. E radiação a gente não vai precisar do meio material. Condução e convecção precisam de um meio material para se propagar e radiação não propriamente. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a radiação que sai do Sol. Basicamente, entre o Sol e a Terra não existe matéria. Então, ela consegue viajar, né? Se transladar até aqui. E não precisa do meio material para poder chegar até aqui, para se propagar. Propagação da luz. Revisem aquela parte lá do livro de vocês, tudo certinho. E para continuar, deixa eu lembrar. Vamos falar sobre câmara escura de orifício. Então a gente tem um certo objeto aqui e ele vai ser formado em imagem, se a gente considerar uma câmara escura só com um orifíciozinho aqui na frente. Então a gente vai descobrir essas relações. P é a distância entre o objeto até o orifício e P'
é a distância do orifício até o anteparo, onde a imagem está sendo formada. Então, é só lembrar, ó, o que de cima é dividido pelo de baixo, objeto por P, vai ser igual a imagem dividido por P', ok? Espelho planos, a gente acabou de falar, associação de espelhos também. Mas não custa falar, né? Eu tenho espelhos planos, tem uma reta normal, o mesmo ângulo de incidência vai ser o mesmo ângulo de reflexão. Associação de espelhos, nós através dessa equação, a gente consegue relacionar a abertura de dois espelhos planos com a quantidade de imagens que vão se formar. Lembrando que essa equação é para um objeto e esse é o número de imagens que vão ser formadas, ok? Feito isso, estudem bastante para a prova de semana que vem. Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Fiquem com Deus todo mundo e até uma próxima. Valeu!